Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus estejam com cada um de nós. Em mais um momento de culto, e agora quando a gente também tem a oportunidade de abrir a palavra de Deus, pensarmos juntos e refletirmos sobre aquilo que Deus também tem a nos conduzir. Amém. Quando vocês viajam, às vezes quando a gente está passando determinados lugares, às vezes é uma serra, um lugar um pouco mais alto, mas um lugar bonito. Às vezes quando a gente está andando, vocês não perceberam que às vezes tem umas placas chamando assim, aqui tem um mirante. O que vocês costumam fazer? Vocês passam reto ou de repente vocês param para dar uma olhada, para ver como é que é a visão naquele mirante? Sim, às vezes a gente está meio corrido, às vezes a gente está com pressa, às vezes a gente quer chegar no local o mais rápido possível. E a gente às vezes não para nesses locais, nesses pequenos espaços, reservados apenas para que a gente possa contemplar, ver aquilo que a paisagem tem a nos oferecer. Mas vamos imaginar que essa viagem também, de uma certa forma, usando essa metáfora, é a caminhada da nossa vida. E de repente, Deus ele nos dá essas oportunidades, esses pequenos espaços, para que a gente possa parar, às vezes colocar um pouco as angústias e preocupações de lado, e deixar com que Deus possa que a gente possa ver, mesmo que de forma breve, aquilo que o Senhor tem a nos mostrar. E hoje é um pouco desse convite que eu quero fazer para vocês. Como se a gente pudesse dar uma parada, refletir um pouco sobre aquilo que o Senhor tem a nos mostrar. E o texto que Deus nos convida a refletirmos é o do Evangelho do dia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 20. De uma certa forma, Jesus ele está em cima do monte, junto com os seus discípulos, junto com vários seguidores, para que eles pudessem, pelo menos um pouco, a vislumbrar aquilo que Deus estava fazendo por eles. Se a gente olhar uns capítulos antes, até a chegada desse momento do sermão da montanha, ou do sermão do monte, a gente vai perceber que Jesus foi em diversos locais da região, a Galileia, a Judeia, além do Rio Jordão, e muitos foram tocados pela presença de Jesus. Muitos que não conseguiam ouvir, agora estão ouvindo. Muitos que não falavam, agora falam. Muitos que não caminhavam, agora caminham. Muitos que estavam vivenciando aflições das mais diversas, agora foram tocados pela presença do Senhor. De repente, essas pessoas começam a ouvir a respeito desse Jesus e vão até o encontro. E ali no alto do monte, nesse mirante que o Senhor quer também nos oferecer, Jesus mais ou menos convida a eles não apenas olharem para Jesus como aquele que realiza milagres, mas por aquele que vai fazer algo a mais no coração e na vida deles. Nesse monte, enquanto eles estão pensando como é que será a vida deles a partir daquele momento, Jesus também coloca no coração de todas aquelas pessoas para que eles pudessem responder uma pergunta. E essa é a pergunta que também cabe a nós. Que tipo de pergunta Jesus nos convida a pensar e a responder? Basicamente uma: quem nós somos? Quem você é? Quem o Senhor diz que você é? Se formos pensar, esse texto busca responder essa pergunta: quem nós somos? Jesus se preocupa com essa pergunta. E o primeiro aspecto que a gente tem, Jesus vai dizer que a gente é sal para a humanidade, luz para o mundo. Essas duas imagens que elas se complementam, num primeiro momento nos faz pensar em algo além de nós mesmos. Jesus não está olhando apenas para as dificuldades ou aflições das pessoas que estavam ali, mas faz com que eles abram os olhos para algo que está além deles, para o mundo que os envolve. Nesse momento, o Senhor os faz pensar no que significa ser sal e luz. A gente poderia ter vários aspectos ou aplicações a respeito dessas duas imagens, elas são muito ricas,
Mas eu quero tentar me concentrar, quando a gente falar sobre sal, no sentido de o sal que nos preserva e a luz que nos conduz para o caminho. Nessas duas características apenas. Quando a gente pensa nos tempos de Jesus, que quando ele fala, vocês são o sal para a humanidade, acho que um detalhe interessante a gente voltar para o tempo de Jesus. Quando a gente pensa em sal hoje, a gente normalmente pensa nos gostos que isso dá, nos temperos que dá aos nossos alimentos. Mas talvez esse não seja a principal característica nos tempos de Jesus. Hoje nós temos como preservar os alimentos, a gente tem energia, a gente tem equipamentos que podem preservar os alimentos, mas naquele contexto não. Então o sal ele tinha um poder muito forte de preservar as coisas. Então eu quero que a gente pare para pensar um pouquinho sobre essa perspectiva, sobre algo que é preservado com o contato do sal. Se a gente for olhar para a criação de todas as coisas, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que o mundo geme e sofre. O mundo está corrompido por causa do pecado. Se a gente olhar para a realidade que a gente vive, nós podemos dizer com muita tranquilidade que os recursos naturais que estão à nossa disposição estão com o tempo cada vez terminando. Ou seja, a gente não está caminhando numa perspectiva de que cada dia, ou cada ano, cada mês, as coisas vão melhorando e os recursos que nós temos vão aumentando. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente está passando por uma situação de escassez, de falta. Hoje a gente está nessa explosão de inteligência artificial e essa semana eu vi como isso impacta também os recursos naturais. E como, para que a gente possa ter acesso de forma rápida, o quanto de água potável precisa para poder cuidar desses data centers, desses locais imensos, para que hoje a gente tenha esse tipo de tecnologia à nossa disposição. Então a gente sabe que as coisas que a gente tem não estão sendo preservadas, mas a gente sabe que, num tempo muito curto, aquilo que é natural, a criação de Deus, vai se perder. E às vezes, a gente pode até notar que aquilo que a gente preserva, que a gente mantém, nem sempre é bom para nós. Nem sempre é aquilo que Deus deseja para nós. Mas mesmo vivendo em um mundo perdido, um mundo marcado pelo pecado, um mundo, como diz o apóstolo Paulo, que geme, que sofre, Deus ele vem com uma mensagem para nós, que com uma pequena pitada de sal, faz com que a gente possa viver e sentir a graça e a misericórdia de Deus. O diabo ele inverte os valores para preservar aquilo que nos faz mal, mas Deus vem para que a sua graça e a sua misericórdia venha nos acolher. E é incrível que como apenas pequenos momentos já servem para preservar a beleza da criação, para a gente perceber o quanto Deus nos ama e o quanto Ele cuida de nós. Sim, nós reconhecemos que somos pecadores, que o pecado está na nossa forma de ser, agir e pensar, como a gente acabou de confessar. Mas, ao mesmo tempo, por causa do nosso batismo e por causa da graça de Deus que vem ao nosso encontro, nós somos transformados, nós somos colocados como filhos amados de Deus, perdoados e redimidos. E agora, como filhos amados e redimidos, Deus nos dá uma declaração de quem nós somos. Nós somos aqueles que salgam a humanidade. Agora, o que isso significa? Vamos pensar um pouco. Antes de a gente descer e continuar a nossa caminhada da vida, Jesus ele chama a nossa atenção. Cuidado. Cuidado para que o sal não venha perder o gosto. Vocês são sal para a humanidade, mas cuidado para que esse sal não perca a sua salinidade, ou não perca a sua função, a sua identidade. E aqui é muito interessante que a gente tem algumas descobertas ao longo da caminhada, quando a gente lê o texto bíblico, e uma das descobertas que a gente poderia até traduzir, se o sal enlouquecer, ou se o sal ficar tolo, ou se o sal ficar insensato. Parece que quando a gente coloca lado a lado, parece que não faz sentido. O sal enlouquecer, ou o sal ficar louco, ou ficar tolo, insensato. Parece que as imagens elas não combinam. Mas se a gente para pensar, faz sentido. Porque
Quando que uma pessoa fica tola ou insensata? Quando ela perde a razão. Quando ela perde o propósito da sua identidade. Quando ela vive alienada no mundo ao redor. Se nós somos o sal para a humanidade, a gente perde, ou a gente enlouquece, ou a gente perde o propósito quando aquilo que Deus nos chamou para fazer não é vivido, ou não é colocado em prática. Ou seja, quando que um sal enlouquece ou fica tolo, ou perde o seu sabor? Quando o cristão deixa de viver a sua fé. Quando o cristão deixa de viver a sua fé, essa é a imagem que o Evangelho nos coloca hoje. Quando a gente não preserva e não mantém a esperança da chama no coração das pessoas. Mas aqui tem um detalhe importante. O nosso ato de salgar não vem de características de coisas que a gente faz, mas é uma declaração de Deus. Jesus não fala assim, eu sou o sal da humanidade. Em vários outros momentos ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, porque vai revelar o ministério de Jesus, o propósito de salvar. Mas aqui ele não fala que Jesus é isso, mas ele está dizendo o quê? Vocês são isso, vocês são sal para a humanidade. Essa aqui é uma tarefa que Jesus dá para a igreja, para cada um de nós, para conduzir pessoas a Cristo e preservá-los na esperança eterna. Ou seja, se os cristãos não salvam a humanidade, eles perdem a função principal dada por Deus. E aqui a gente pode dizer, se os cristãos não salvam a humanidade, eles se tornam insensatos, loucos, tolos. E assim acontece com o ato de salgar a humanidade. Mas o que me impressiona, se eu pegasse o sal e mostrasse para vocês, vocês conseguiriam ver de longe. Pastor, isso aqui é um sal. Agora, se eu trouxesse um prato de comida, vocês não saberiam se esse prato foi temperado com sal ou não. Qual seria o momento em que vocês descobririam se esse prato está salgado ou não? No momento em que a gente ingere. Isso é interessante que, quando ele é colocado em ação, ele se torna invisível aos nossos olhos. Mas ele é sentido, ele é percebido pelas pessoas pelas quais a gente convive. A gente trazer nessa relação, talvez muitos não vão perceber a importância de estar na casa de Deus, de repente fazer um momento de devoção em casa, de fazer uma oração, de talvez ensinar os filhos a pedir, agradecer, ou cantar uma música, ou ensinar alguma história, ou viver a fé da maneira mais singela e simples possível. Isso não é visto, não é percebido, assim, parece que é algo invisível, mas no momento em que ele é experimentado, no momento que ele é colocado em prática, isso não só tempera os momentos e os relacionamentos, mas certamente isso preserva para que lá na frente as pessoas possam celebrar essa esperança colocada em seus corações. O efeito é duradouro, não é apenas para esse momento, mas é para sempre. Ou seja, nós somos chamados para salgar a humanidade. E de formas práticas, o que isso significa? Talvez é um momento de refúgio para aqueles que estão cansados. Às vezes é uma palavra de consolo àqueles que estão sofrendo. Às vezes são atos de misericórdia para quem está necessitado. Somos chamados a preservar uma comunidade de fé. Não só para as próximas gerações que vão vir, sim, e há 88 anos essa igreja tem sido salgada, ou seja, preservada, para que o Evangelho, a mensagem da graça de Deus, possa continuar sendo anunciada a cada um de nós. Mas para muitas pessoas que estão ainda sedentas, ou estão sem essa esperança eterna nos seus corações, é nosso compromisso, sim, também cuidar da casa de Deus. Também, quando a gente pensa no salgar a humanidade, é preservar aquilo que Deus também criou. E como cristãos, nós temos também um compromisso, não só com as pessoas, mas aqui até o termo salgar a terra, ou cuidar de tudo aquilo que Deus criou. É nossa responsabilidade, sim. É nosso compromisso, sim.
Se a gente olhar o Isaías 58, que fala sobre o jejum, o que eu quero que vocês façam? Que vocês vivam essa esperança de acordo com a vontade do Senhor. Jesus nos convida a viver e a preservar essa mensagem em nossos corações. Jesus nos convida a ser sal para a humanidade. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem, ela é muito interessante também, porque não só Jesus nos convida a preservar algo, mas também a iluminar o caminho de quem anda afastado da fé. Se por um lado o sal, quando colocado em ação, ele é imperceptível aos nossos olhos, agora, quando Jesus nos chama e nos fala que vocês são a luz do mundo, não tem como ficar escondido, não tem como se esconder debaixo da mesa. A gente precisa ser mostrado, é algo visível. A imagem usada aqui por Jesus é interessante quando a gente olha também para o contexto em que ela foi colocada, onde ela foi dita. Luz, naquele contexto, era muito interessante porque as cidades, elas eram construídas em cima de um monte, ou em lugares altos, por várias razões. Razões de proteção, era mais fácil se proteger dos ataques dos inimigos, os vigias conseguiam enxergar mais à distância, mas tinha um outro aspecto que eu gostaria de destacar. Aqueles viajantes que naquela escuridão que andavam, elas se percebiam pelas cidades, pela luz da cidade, e a cidade se tornava um lugar de amparo ou de segurança, onde aqueles que estavam longe conseguiam ser conduzidos, ou seja, não andavam perdidos. E dentro dessa perspectiva, Cristo nos fala que nós somos a luz do mundo. Onde nós estamos, há muitas pessoas ao nosso redor que também nos enxergam a caminhada da nossa vida e percebem uma luz diferente, que não nasce em nós, que não é nosso, mas é um presente que Deus nos dá, para que possa brilhar na vida e no coração de outras pessoas. O texto nos conduz que ser luz do mundo é ter ousadia de brilhar a graça de Deus. Ou como o apóstolo Paulo fala, não ter vergonha do Evangelho, não ter vergonha de ser cristão, de testemunhar a fé, mesmo num contexto pós-cristão, que talvez nos desafia em nossa casa, em nosso trabalho, na sociedade, a gente não manifestar aquilo que a gente crê, por medo, por receio, ou qualquer outra situação que possa estar ao nosso redor. Para exercermos essa função, a gente não pode se esconder num canto escuro, pelo contrário, Jesus nos coloca para dentro ou em cima de um monte e nos conduz outros para perto de nós. Assim como o último versículo que a gente leu, assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Tem uma diferença entre o ser humano e um objeto, tem muitas diferenças. Mas quando a gente pensa em luz, a gente não pode pensar que nem uma lâmpada, que eu vou lá, ligo quando eu quero e desligo quando eu acho que é apropriado. Nós, como seres humanos, Deus nos chama a iluminar sempre, em todos os momentos. E o escândalo aqui desse texto é que ele nos convida a sermos sempre sal da humanidade e luz para o mundo. Eu não posso separar e dividir a minha vida em algumas horas na semana, eu quero então salgar ou eu quero iluminar. Mas Deus nos escancara com uma realidade desafiadora. Nós sempre, porque essa é a nossa identidade. Eu não consigo apertar um botão em mim e dizer, agora eu vou brilhar, agora eu vou salgar. Não, Deus nos chama, vocês são isso. Vocês são sal para a humanidade, vocês são luz para o mundo. Se lembram dessa imagem que a gente está no alto do monte, nesse mirante, olhando para uma realidade que Deus tem preparado para nós? Mas eu não sei na caminhada da vida de vocês, aquilo que vocês carregam até esse momento. Pode ser que vocês estejam com corações felizes com a chegada de um filho, de um neto,
Talvez vocês estão celebrando as diversas fases da vida dos filhos de vocês. Talvez nessa caminhada da vida vocês estão, na verdade, dentro do carro, quando vocês chegam, está faltando um lugar ali. Vocês têm a saudade de uma pessoa que não está mais com vocês. Talvez nesse trajeto, na caminhada de vida, vocês estão lembrando, estão passando por situações de um tratamento, de uma aflição, de uma angústia, de alguém que está em necessidade e vocês estão também sofrendo por isso. Eu não sei daquilo que a gente está caminhando, mas nesse momento, no alto do monte, Deus nos lembra que independente daquilo que nós estejamos passando, que quando a gente descer, ou continuar a viagem, ou continuar a nossa caminhada, a gente não esqueça que é nos momentos felizes e nos momentos difíceis, que é nos momentos de aflição, que é nos momentos de segurança, vocês são sal para a humanidade e vocês são luz para o mundo. É na rotina da vida que a gente percebe como essas duas realidades elas estão presentes na caminhada da nossa vida. Talvez quando a gente voltar para casa hoje, vou sair desse mirante, desse olhar que Jesus nos convida a perceber aquilo que nós somos. Mas quando nós voltamos, na realidade marcada pelo pecado, pelas aflições, Deus vai estar conosco e Deus vai estar com vocês. Vocês vão perceber das pequenas coisas, pode ser nas situações organizadas dentro da congregação, onde nós vamos fazer e planejar, mas talvez são nas pequenas coisas mais fluídas e naturais, onde a gente vai perceber a diferença que essas pitadas da graça de Deus vão fazer na vida de quem está ao nosso redor. Na verdade, o Espírito Santo age assim, muitas vezes de maneira silenciosa, mas poderosa. Ao mesmo tempo, a gente vai perceber que a gente não consegue desligar. E Deus vai nos chamar a brilhar sempre. Não a luz que nasce em nós, mas a luz que Deus nos presenteia. Iluminando, conduzindo pessoas ao Salvador Jesus. Jesus nos permite ver isso com clareza no alto do monte. Agora, quando Ele nos convida a descer, nos convida a entrar no carro e a continuar a viagem, nos convida a continuar a nossa vida na segunda, na terça, na quarta, nós vamos ser desafiados, sim. Desafiados a perceber que é desafiador a vida e o dia a dia que o mundo nos coloca, que o mundo nos impõe. E vai ser importante de tempos em tempos, semana a semana, a gente receber esses momentos da graça de Deus. Hoje a gente subiu no mirante, e a gente pôde visualizar aquilo que Deus declara na vida de vocês, que vocês são sal e luz para a humanidade. A gente vai voltar para casa, mas semana que vem, nós vamos ser conduzidos a subir no monte de novo. Agora, no outro mirante, não Jesus falando para as multidões, mas Jesus ao lado de Moisés e Elias. E a gente vai poder perceber, pelos olhos dos discípulos, aquilo que o Senhor tem feito por mim e por você, e continuará fazendo até o dia eterno. Vai chegar um dia onde a gente não vai precisar mais desses mirantes, vislumbrar a graça que Deus tem nos preparado. Vai chegar um dia onde todos nós vamos estar reunidos com anjos, arcanjos e com toda a companhia celeste, celebrando a presença de Jesus no meio de cada um de nós. Sabe aquelas angústias que a gente carrega até esse momento? Essas angústias vão ficar no passado. E nós vamos sentir não mais a tristeza, a dor, a angústia, as aflições, mas a gente vai perceber que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ninguém nunca sentiu e experimentou aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus, ao voltar para casa, possa dar essa certeza de quem vocês são aos olhos do Senhor. Pela graça de Deus, vocês são luz para o mundo. Pela graça de Deus, vocês são sal para a humanidade. Não só agora, não só hoje, mas todos os dias, até o fim dos tempos. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa caminhada. Amém. Nos coloquemos em pé.
Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo possam cuidar, alimentar e preservar a cada um de nós, mas também que cada um de nós, por causa da graça de Jesus, possa conduzir outros ao Salvador Jesus, iluminando o caminho eterno. Amém. Pode sentar.